surgimento do Revolution foi a partir da discriminação que a gente sempre teve que enfrentar na sociedade, né? Eu digo na sociedade, mas em especial em Coité. A gente, para curtir um reggae em um ambiente, até como é hoje, sempre foi difícil. Imagine em 2003. O Revolution é o seguinte, ele surgiu justamente dessas reuniões que a gente fazia a finais de semana para comer churrasco e tomar uma cervejinha e tal, e dançar o reggae, entendeu? O reggae dançante que ainda não era pensante, né? Daí a gente começou a se reunir e começou começou a querer se organizar, né, em documentação para levar uma coisa mais a séria do que o reggae falava. Então, 4 colegas do Colégio Durval da Silva Pinto se reúnem nesse intuito de a gente poder curtir reggae em paz e que pudesse reunir quem a gente gostava de estar num ambiente de curtir reggae. Então a gente organizou ali no colégio o primeiro reggae, até para mostrar às professoras e à sociedade, os moradores do bairro dos Barreiros, de Pampulha, Nova Esperança, ali o nosso redor Matadouro, que o reggae era uma coisa importante, que poderia fortalecer a nossa comunidade e a gente poderia ser respeitado a partir do movimento reggae, da música reggae. A gente começou a pensar como organizar, né, uma associação. Aí, como a gente não tinha experiência nisso, a gente conversou com o Danilo, né? Danilo, que foi nosso vereador já. Então, ele começou a pensar a maneira dos rumos que a gente ia tomar para poder organizar a associação, criar toda a documentação, né? Estatuto, né? E ter a ata, né? Que a gente não sabia nada disso, e aí começou a tomar esses rumos. Aí, quando a gente começou a se organizar dessa maneira e começou a sair mais daquela curtição de churrasco, de curtir reggae todo final de semana, começou a levar a sério para pegar fazer esse movimento social mais abrangente, levar uma coisa mais séria para o povo. Aí começou a diminuir, né? As pessoas começaram a já não frequentar mais como era. Porque eles só queriam mesmo era festa, eles não queriam o reggae pensante, eles queriam o reggae dançante, e a gente compreendeu isso. Então, num primeiro momento do Revolution, era mais no caráter dançante, de fortalecimento da própria música reggae. Mas a própria música reggae nos cobrava uma coisa mais séria, uma coisa mais de fronte, porque a gente vivia aquela toda problemática de violência no tempo. E eu tenho uma entidade hoje, Revolution Reggae, como foco da bondade, como foco de tirar o preconceito, de tirar o racismo, de tirar tantas coisas ruins que teve na nossa cidade, que a Revolution Reggae acolheu e transformou. A Revolution Reggae tem uma entidade que beneficiou as pessoas humildes, a Revolution Reggae tem uma entidade que beneficiou as pessoas que precisavam, as pessoas que necessitam de uma cesta básica, as pessoas que necessitam de roupa, contra o frio, pessoas que necessitam de um leite, de um alimento. Então a Revolution Reggae abraçou essa causa. O que me trouxe a contribuir com o movimento na época não foi nem o reggae, que eu nem era muito de escutar o reggae, foi mais a questão social mesmo. Eu via a possibilidade de poder ajudar pessoas quando surgiu o Revolution Reggae. E a gente faz um trabalho social nesse sentido. Tinha a questão, né, da rivalidade dos bairros e tinha sempre o que a gente chama de violência policial, né? Nossos jovens desde 2000 que vivia essa violência toda policial, esse confronto entre bairros. Então o reggae tem esse caráter de nos cobrar e de chamar atenção para que a gente faça uma luta. O reggae nos cobrou a ter uma responsabilidade com nossa comunidade, com si mesmo, com os nossos irmãos. E aí que surge o Revolution Reggae, está aí até hoje, nos 18 anos. E eu, como membro da Revolution Reggae, eu fico prazeroso, fico feliz por ser uma entidade formada de pessoas humildes, por ser uma entidade formada de pessoas que veio do nada, praticamente,
E a Revolution Reggae está onde está hoje. Agradeço primeiro a Deus e segundo a força de cada um deles que não desistiu, não abandonou, acolheu a cada segundo, teve as dificuldades também, tá? Mas nenhum deles chegaram a jogar a toalha por questão financeira e nem por questão de condições. Careta, a banda de reggae só vinha até então pro palco na Praça do Mercado. Então quem era do Açudinho já curtia ali do mercado ali bem recuado, porque o foco estava mais no pé do palco. Quando a gente trazia uma banda de reggae, que geralmente era no fundo do mercado escondido. Até então a população, o sistema não via que tinha banda de reggae, eu sabia que ia ter banda de reggae, mas só quem dizia era o pessoal da quebrada para curtir a música reggae. E a gente quebrou isso com uma banda de reggae, com a de rock em cima do trio. Que aí começou na Praça da Fonte Luminosa. Aí então teve que todo mundo se juntar. E a gente pegou a melhor arma, né? Que é o microfone. E falou o seguinte, que aqui a gente está num momento de paz, que a gente tem que quebrar com isso. Quebrar com todo paradigma, que a favela não precisa disso. Só quem vive na periferia sabe como ela é. Vocês mesmos sabem a dificuldade que a gente passa no dia a dia lá. Então aqui é a autoestima desse povo. Esse povo vem trazer mensagem hoje a Coité. Coité precisa abrir as portas para esse povo. Poder público, tem um bocado de jovem lá nas esquinas sem o primeiro emprego. Vamos ver, velho, depois não reclame a situação do gueto. E a gente sabe, né, ô rapaziada, vamos ter consciência, velho. Vamos estudar, tá ligado? Porque o que vai libertar a gente é a educação. Jesus liberta espiritualmente e a educação liberta socialmente. E eu sou prova viva disso. A gente quebrou isso, né? E aí a gente, no dia seguinte, foi uma repercussão na cidade. Porra, os caras trouxeram a banda de reggae, invadiu a avenida e não teve briga nenhuma. Então o que é por aí? Vamos focar esse ponto aí, o que é que tá acontecendo? Não dá para pensar no debate racial, por exemplo, se não pensar no Revolution. Quem trouxe esse debate para o cenário de Coité foi o Revolution Reggae. Então, hoje, se a gente for debater questões raciais, conceito de periferia, comunidades tradicionais, como, por exemplo, as comunidades terreiros, não dá para fazer isso se não for a partir do Revolution. Porque se não for a partir do Revolution, não é legítimo o debate. E quem trouxe isso foi o Revolution. Então, trouxe um cenário muito importante, um grupo social, um recorte social que estava esquecido e que traz à tona. Que a galera começou a dizer, poxa, a gente existe, nós estamos aqui e precisamos pensar políticas públicas. Essa galera precisa ser pensada a nível de políticas públicas, a nível de ações. Acho que a importância do Revolution é muito por isso. E dessa aproximação entre o rural e o urbano, que a periferia não só é aquilo que está afastado do centro urbano em termos de cidade, mas também que está na zona rural. Aí foi nisso aí que a gente descobriu um certo amplo que deu uma certa liberdade para a gente trabalhar, entrar nas periferias e dizer que a música reggae não é aquilo e que o povo não precisa, que a galera da quebrada não precisava daquilo, né? Para a gente estar sempre em conflito, preto com preto. Então isso aí foi uma arma para a gente dizer que a música reggae é isso, porta de entrada. Eu considero que é atuante, não em toda a comunidade rural, mas a gente chama a atenção de Nova Palmares, do assentamento, que o Revolution tem uma atuação muito boa. O Açude Tarandi, que eu acho que ali é considerado rural. Nova América, que é a minha comunidade. E aí, assim, essa aproximação foi fundamental, porque na minha comunidade também tinha essa coisa de dizer que reggae era coisa de gente que não tinha o que fazer, né? E aí, com a nossa vinda para o Revolution, começou a compreender, não, essa galera tem o que dizer, tem o que falar, que não é somente dança reggae. E o Revolution é atuante. É claro que o foco maior é as periferias urbanas, mas também está na periferia rural. Aí destaca, né, Nova Palmares, Nova América, Açude Tarandi e o Quilombo do Maracujá. Para mim, quando surgiu o Revolution, foi no momento de transição da adolescência para a juventude. Eu estava naquela fase de rebeldia, achando que tudo que era ruim era bom. Tudo que não podia fazer era o que eu queria fazer. E a música reggae, o Revolution Reggae, foi o que não deixou, eu costumo dizer hoje, eu parti pro tráfico, eu parti para as coisas pesadas que no momento acontecia na onde a gente morava. E muitos dos meus amigos dessa época já foram embora, já faleceram, já morreram. E
eu costumo dizer que se não fosse o movimento Revolution naquela época, eu poderia estar nessa lista também. Como eu costumo falar, Xande, sobrou eu e você e mais alguns, Carlinho, né? Porque não era uma situação fácil o que estava acontecendo na época que surgiu o Revolution. O CPEC era uma ONG, ela ainda existe, mas na época em que a gente foi dar o suporte ao Revolution, a ONG estava recém-fundada e a gente já trabalhava com a questão do meio ambiente, tentando trabalhar, não conseguimos muita coisa. Mas aí a gente manda um projeto para o governo do estado e nós fomos contemplados com um recurso. E a partir desse recurso a gente vai escolher uma instituição para fazer um trabalho de formação política. Foi quando a gente, no contato com o Xande, com o Revolution, nós decidimos por fazer a formação política do Revolution. E nesse momento, um grupo de professores, eu, Valquíria, Fernando, Margarida, né, vão se juntar e nós vamos ver como fazer um processo de formação, e a turma aceitou, fez a proposição para a turma do Revolution e eles abraçaram a proposta, né, e eu tinha que buscar financiamento. Aí vai se fazer projeto, que o projeto se chamou Reggae Ação. Sentou, conversou com a turma, debateu inclusive o projeto em si, depois, né, para ver o viés. Acho que a questão da musicalidade ficou muito forte. Foi um curso intensivo de mais de 9 meses, em que a gente passava os finais de semana, professores que vinham de Salvador, professores daqui, da comunidade. E essa formação foi feita para, a partir daí, o Revolution Reggae se constituir como uma instituição, como uma associação, oficialmente. Todo final de semana a gente ia fazer estudo de várias histórias, né? Histórias do continente africano, história do próprio reggae. Dentro do Reggae em Ação entrou várias inúmeras oficinas, né, para a formação, para a gente ficar mais formado e informado do que seria o reggae, né? Xande passou a participar dos conselhos municipais, que foi o que deu de fato a ele essa base, né, para o Revolution seguir. E aí já temos 18 anos nessa luta, nessa caminhada. Esperamos alcançar muitos e muitos mais anos aí. E precisamos continuar a fortalecer, trazer essa experiência que nós vivemos para as outras pessoas, né, que está aí agora. Agora, velho. Ó, uma coisa que eu gostei de uma Faço parte dessa entidade com o maior prazer. E também trabalho isso na questão do social, né, que é muito importante. Quando falo do social, falo do reforço escolar, que foi muito importante para a comunidade, que realmente eles participaram. Isso para mim foi maravilhoso. A capoeira continua. A gente não continuamos com o projeto, porque o projeto era um projeto que havia no governo da gente com o Revolução da Gente, que era a Revolution. E a gente sempre fomos parceiros da Revolution, e o projeto era aderido a esse projeto aí. Nosso projeto era dentro do projeto da Revolution, que é a Revolução da Gente. E hoje, aí começou desde o último governo da gente, na pandemia, que os projetos findaram, e até então, a nova gestão, o projeto não foi renovado, e até então ainda continuamos trabalhando, mas como sempre fizemos, voluntário. Não há projeto, existe promessa de projeto, mas os projetos ainda não estão funcionando. De todo o social em geral, quando a gente fala em social, é campanha contra o frio, contra a fome, né? Na ação que gerou muita oportunidade para muita gente, entendeu? E é maravilhoso. O Revolution é uma entidade muito importante para a comunidade, apesar que muitos moradores não reconhecem
mas é muito importante. Quando a gente fala em um impacto dessa magnitude, é muito triste, porque a gente perdeu muitos jovens para o tráfico, muitos jovens foram tirados as suas vidas, ceifados suas vidas. Ali na Pampulha mesmo teve jovens que foi tirado da cama para morrer, né? Alunos meus que foram tirados da cama para ser morto. E falar do Revolution para mim é gratificante, porque Revolution mudou vidas, continua mudando vidas, né? Então é maravilhoso. Durante esses 18 anos é muito importante para a gente, principalmente para mim. Quando eu falo principalmente para mim, porque ele mudou a minha vida, a vida do meu filho. Ajudou muito a minha família também, através do meu sobrinho, que é ligado a ele, por algumas situações que ele passou, e através do Revolution ele saiu dessas situações, hoje vive uma vida mais plena. Um projeto da magnitude que havia, como o projeto Revolução da Gente, da Revolution, e o grupo da Esquiva de Ouro, que era um projeto Resgatando Vidas, que era o meu projeto particular, precisa ser reativado de uma forma ou de outra para que a gente possa estar contribuindo mais na inclusão social dos jovens e adolescentes, não só da Pampulha, como de todo o município de Conselho do Coité, porque a gente não trabalhava só na Pampulha. A gente dava aula no Serrote, Cantagalo, Amorosa, Cidade Jardim, as Populares e várias outras localidades, inclusive Nova América, a gente fizemos um trabalho. E assim, nossa intenção não é parar. Falando da Copa da Periferia, foi um campeonato muito importante na vida do jovem, do adolescente, da criança e do adulto, enfim, de todo mundo que participou, de quem jogou, dos pais, mães e família que assistiram, porque ali foi uma integração, né? Que tinha bairro, aliás, tem bairro, que os meninos, com essa vaidade de hoje, aí ficava aquela coisa, não pode ir em lugar Beltrano, não pode ir em lugar fulano, porque tem aquela disputa e tal, enfim, de namorada e de coisas mais, né, que aí todo mundo sabe, né. Em 2016 chegou um rapaz até a mim, querendo me apresentar Xande, falar da Copa Periférica. Aí eu perguntei como era essa Copa Periférica, como era a Copa Periférica, ele me falou, para juntar as comunidades, juntar os bairros. Eu fiquei pensando assim, cheguei para ele e perguntei, você tá maluco? Ele perguntou por quê. Aí eu falei, Coité, no ódio da violência que tá, ninguém pode ver a cara, nenhum pode ver a cara do outro, que tá igual aqueles pitbull, no lugar que encontra se mata, vai juntar esses bairros na onda, ele no ginásio de esporte. Eu falei, misericórdia. Mas quando fez a Copa, que todo mundo se uniu, então todo mundo virou irmão, todo mundo virou irmão. Quebrou todos os tipos de paradigma, que até aquelas pessoas adultas que às vezes tinham uma rixa com o pai do menino, porque quando era criança bateu na escola, mas a Copa fez acabar isso tudo, então familiarizou, virou uma família. E isso foi muito importante e essa Copa não pode acabar, tem que dar continuidade. Foi tudo diferente, né? A gente imaginou uma coisa e deu outra. Hoje, graças a Deus, o menino da mansão chega na Jaqueira, vai na Cidade Jardim, namora com as meninas da Cidade Jardim e vice-versa. Hoje você vê que a paz é totalmente diferente depois disso aí. Salvou vidas, tirando os jovens das drogas, das ruas, porque muitos, como eu mesmo, sempre tomei conta do açudinho e sempre eles falando, vamos, vamos, convidando uns, convidando outros, chamando um para apoiar e chamando outros amigos, eles mesmos chamando que não ia na Rua dos Barreiros, não ia na Jaqueira, não ia nas Populares. Então, salvou muito. Para mim, a união dos amigos, isso para mim é salvar vidas. Para mim, o objetivo principal do terreiro é atrair a nação regueira, né? Até porque aqui, com exceção do Coité, não existe um espaço para a gente se sentir à vontade para curtir a música reggae. Que nem vocês mesmos sabem que a música reggae pra gente são muito discriminada. Então eu tô sempre insistindo nessa caminhada aí, que é para ver se a gente segue o barco. Não pode desistir, né? Começou através de
uma casinha velha que é chamada, né? Que a gente chama sempre da casinha velha que tá ali do lado, com som de radiola. E aí foi aparecendo o Xande, que até hoje não deixa de aparecer aqui, né? E aí foi o seguinte, surgiu dessa casinha velha aí, o terreiro do reggae, através mais uma vez de Xande também, né? Que foi ele que deu essa ideia de botar o nome desse espaço novo que a gente fez agora, do terreiro do reggae. O Revolution, ele, para mim, é um agente transformador. Ele conseguiu pegar a musicalidade reggae e usar isso como estratégia para pautar a política pública, né? Pautar os sonhos, né, das pessoas em torno daquilo que ela acredita, se impondo enquanto sujeito político, né, a partir da construção do Coité, mas também para o território, né, e a partir da musicalidade a gente conseguiu pautar, junto com o Revolution, a questão racial, as questões de gênero, né, contribuir para o processo do debate de políticas públicas de luta no enfrentamento, na defesa de uma juventude mais livre, uma política de um povo mais igual. Então, o Revolution, para mim, ela é um instrumento de força, né, mas que pauta os sonhos das pessoas, né? Toda política pública nasce exatamente da vontade popular. E toda organização social, ela precisa ter personalidade jurídica. Por isso, mais uma vez, o Revolution avançou nesse sentido. A possibilidade de um CNPJ, a possibilidade de ter aprovada a lei de utilidade pública na Assembleia Legislativa, dá ao Revolution esse reconhecimento público, essa personalidade jurídica e possibilita a ele, consequentemente, estar acessando orçamentos, seja de secretarias de cultura, seja de secretaria específica de política pública e de juventude, seja da generalização de políticas de direitos humanos, que é a questão central do Revolution. Portanto, qualquer movimento social deve avançar nesse sentido e a capacidade do Revolution também de avançar tecnicamente nessa perspectiva foi fundamental para que ele consiga ser uma experiência cada dia mais exitosa. Desde o início do processo de construção, que era muito mais pautado com o público jovem, né, e depois isso ganhou uma esfera maior, ampliando para as questões religiosas, né, a pauta étnica, a pauta racial. Então, para mim, o Revolution no território do Cisal é um instrumento muito forte. Hoje é uma referência, né, principalmente das políticas afirmativas, a referência na política de juventude, né? Não é à toa que, ao longo de sua história, vem construindo vários sujeitos e sujeitas que fazem o debate político e que estão hoje nas diferentes esferas, né? Hoje tem muita gente nos espaços políticos, professores, candidatos, gente que já foi eleito e tantos outros que passaram e beberam do Revolution no território de Cisal e para além até. Posso falar que no estado da Bahia, né? Não é à toa que o Revolution teve cadeira no SECA, no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Fórum, em tantos outros espaços. Então o Revolution de fato é uma referência política que a gente consegue se ver, né, a partir da periferia, onde a gente aumenta a autoestima, que não tinha isso, né, para dentro aqui, principalmente do nosso território. Minha relação no Revolution começa há 5 anos atrás, quando eu cheguei em Coité, a passeio, e conheci Xande Revolution. Eu cheguei em Coité numa sexta-feira, no sábado participei de uma formação política. Na segunda-feira eu fui direcionado para a UNEB, comecei um curso de rádio e TV, comunicação rádio e TV. Na outra sexta-feira, de 8 dias dentro de Coité, eu montei uma rádio web e aí eu decidi me engajar dentro do movimento Revolution. O conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você e algo que para mim é bastante valioso, porque se hoje eu sou quem sou, é graças ao que me ensinaram. Inclusive, quando eu entrei no tráfico, quer dizer, entrei entre aspas, né? Quando eu caí no tráfico, a galera do Revolution não me virou as costas, não me abandonou, ao contrário de muitas pessoas. E se hoje eu consegui concluir o ensino médio, estudo, trabalho e tenho a mente que eu tenho hoje, é graças a meus professores, aos meus familiares e a galera do Revolution. Isso para mim é algo que é de importância crucial e que eu jamais vou esquecer. Tudo começa há 3 anos atrás, quando eu participei de uma formação
E dentro dessa formação apareciam alguns slides. E dentro desses slides tinha poucas pessoas negras. E eu estava dentro do meio dessa foto da fotografia e eu comecei a pensar o porquê da gente não aparecer dentro da fotografia, o porquê a fotografia não era voltada para o nosso povo. Então, a partir disso aí, eu comecei a ter um tom específico, um olhar específico para o nosso povo, para a nossa galera. O Revolution ele tem uma característica muito peculiar, porque é uma entidade que trabalha muito com a formação. E isso contribuiu não só para a minha formação pessoal enquanto sujeito, mas também eu acredito que na formação de outros sujeitos que têm dado a sua contribuição dentro da própria entidade. Eu vejo o Revolution hoje, né, como uma entidade fundamentalmente no processo educativo das pessoas. Então, o Revolution ele trabalha muito com o processo emancipatório, né, de formação do indivíduo. Então, isso é importante numa cidade como a nossa, né? Numa cidade como Coité, que existe poucas entidades que trabalham com a educação a partir dessa perspectiva, de uma perspectiva emancipatória, de uma perspectiva libertadora. É necessário investir mais na educação, porque não adianta fechar a escola, é brincadeira. Eu acho que é preciso valorizar o professor, preciso valorizar o estudante, porque o professor ele recebe miséria e quando vai protestar a polícia mete tiro, bala de borracha. A gente não quer mudar o mundo, a gente não quer mudar todo o planeta, a gente quer mudar a realidade da nossa quebrada. Um jovem que a gente salva já é muito, não é o suficiente, mas é o bastante. E eu acredito que assim como eu recomecei, estou trilhando outro caminho, outros jovens, você que está aí do outro lado, que está vendo isso aí, pode recomeçar. Eu acho que a atuação dos jovens dentro do Revolution parte de um processo de transição, né? A gente tá, ao mesmo tempo que a gente tem aprendido, né, a pensar políticas, a se ver dentro de um espaço de realidade, a gente também está pautando os processos, né? A gente tem questionado e a gente tem construído. E aí tem uma coisa interessante dentro do Revolution, que é a questão da autonomia, né? A gente tem questionado em alguns espaços a questão da hierarquia, né? Muitos jovens não têm espaço de debate em outras instituições e a gente vem ganhando dentro do Revolution, assim, muito a partir do diálogo, muito a partir do que a gente tem feito enquanto atores sociais e atrizes, né? Inclusive eu surgi, e essa onda de quilombola fotografias surgiu através do quilombo, de se aquilombar, de fotografar mesmo o povo negro, de fazer o povo negro se aparecer, de fazer a nossa galera ir pra mídia, sabe? Pra gente quebrar esse tabu que tem, que nossa galera não é bonita, que nossa galera não aparece, que não é bom pra tirar foto. Então nossa galera é maravilhosa. Acho que pensando nessa maturidade, a gente tem organizado uma equipe que pense os editais, que execute, que principalmente, né, garanta produtos de qualidade, com expansão da instituição, que há maturidade mesmo para pensar a instituição para além daqui de Coité. Quais são os debates que o Revolution vem se incluindo. Pensar a captação do recurso a partir dessa atuação e também da luta para além daqui de Coité tem sido também essencial nessa relação com os editais, né? E principalmente a gente de se reconhecer enquanto profissionais, né, em determinadas áreas. E eu acho que tem tido um crescimento, né, que é essa área do audiovisual, do cultural, do esporte, né? E aí a captação de recursos é importante para garantir a manutenção, principalmente da instituição. O Revolution mostrou, não, tem periferia, né? Mas qual o problema de ser de lá? Né? Qual o problema de ser preto? Não tem problema nisso. Qual o problema de sonhar? Então o Revolution para mim é isso, é um traço importante, né? É uma referência na vida de muita gente, assim como foi na minha, assim como é na minha.